Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. A aula de hoje será sobre direitos políticos positivos. Então, direitos políticos positivos. Iremos estudar aqui nessa aula, então, o direito de votar e ser votado, né? Então, o direito de votar, de exercer a sua cidadania, e também o direito de ser eleito, de ser candidato, de poder ocupar algum mandato eletivo. Ok? Então, começando a aula por direitos políticos, né, que é o grande tema, precisa se atentar aí a uma definição dos direitos políticos como instrumentos jurídicos para o exercício da soberania popular em um Estado democrático. Então, direitos políticos são típicos direitos de um Estado democrático, que visam ali instrumentalizar meios e formas do povo emitir sua opinião, seu veredito, sua decisão para os caminhos do Estado. Como instrumentos de um Estado democrático, né, temos que analisar ali a qual tipo de democracia ele está se referindo. A democracia no Brasil, ela é, como consta ali do parágrafo único do artigo 1º, que é uma democracia semidireta. Então, como é uma democracia semidireta, o povo exerce a sua soberania popular por meio de instrumentos diretos e indiretos. O que seria isso, né? Então, temos no mundo moderno aí três visões de democracia, né? A democracia direta, que é exercida diretamente pela população, por meios diretos que a população é chamada ali para decidir os caminhos do Estado. Então essa seria a democracia direta, em que o povo decide diretamente quais as decisões e quais os caminhos que o Estado deve adotar. Temos a democracia representativa ou indireta, em que o povo não decide diretamente, ele elege representantes para que os representantes decidam pelo povo. Então o povo elege representantes e esses sim é que decidirão, esses representantes é que decidirão qual será o caminho que o Estado seguirá, quais as decisões de Estado ali que precisam ser adotadas. E a democracia semidireta ou participativa, que é a nossa, que é um sistema híbrido, né, em que ele mistura instrumentos do sistema de democracia direta com a democracia indireta. É um modelo em que se adota, então, uma democracia representativa, por meio de representantes, mas também há, em conjunto ali, instrumentos de democracia direta, ou chamada democracia participativa, né, em que a população decide diretamente algumas questões de Estado. Os instrumentos de democracia direta no Brasil estão lá positivados no artigo 14 da Constituição, que é o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Existem outros mecanismos, como a ação popular, previsto no artigo 5º, né? Então, ali temos instrumentos, na nossa Constituição tem instrumentos de participação direta da população. Existem outros instrumentos em outros países, né? O exemplo do recall, veto popular, e por aí vai, são outros instrumentos, mas isso iremos tratar em outro vídeo, né? O que importa para nós aqui nesse vídeo é tratar a questão dos direitos políticos ativos, que é o direito de votar propriamente e o direito também de ser votado. Os legitimados a exercer esses instrumentos de democracia representativa, no caso aqui que iremos tratar, são os cidadãos. Então, quem são os cidadãos? Os cidadãos, eles são os nacionais no gozo dos direitos políticos. Então, para saber quem são os cidadãos, primeiro é preciso saber quem são os nacionais. Sabendo quem são os nacionais, aí é possível verificar que, dentre desses nacionais, quem tem cidadania. Então, cidadania é um conceito mais restrito do que nacionalidade,
que ele parte do pressuposto da nacionalidade, servindo aí tanto para brasileiros natos como naturalizados, mas vai além, ele exige o gozo dos direitos políticos. Então, todo cidadão brasileiro, ele é, por pressuposto, um brasileiro nato ou naturalizado. Ele é um nacional. Mas nem todo nem todo nacional é um cidadão. É que temos situações em que a pessoa ainda não é ali um cidadão, ela não pode exercer seus direitos políticos, e das pessoas menores de 16 anos, que não têm ali o exercício dos direitos políticos ainda, podendo votar e ser votado. Ok? Então, cidadão é a parcela do povo, né, dos nacionais, tanto natos quanto naturalizados, no gozo dos seus direitos políticos. Os direitos políticos, como eu falei para vocês, eles podem ser os direitos políticos positivos, direito de votar e ser votado, e os direitos políticos negativos, que trata ali do impedimento, de alguns impedimentos para o exercício desses direitos políticos. Então, os direitos políticos negativos seriam as inelegibilidades, que são causas ali que impedem que a pessoa seja eleita. Ela não vai impedir a pessoa de votar, mas ela vai impedir que a pessoa seja votada. E perda e suspensão, que aí sim impede que a pessoa tanto vote quanto seja votada. Então, os direitos políticos negativos, queremos tratar num outro vídeo, ele vai tratar ali de causas que impedem o exercício dos direitos políticos por determinada pessoa, seja impedindo ela de ser eleita ou impedindo ela que vote ou seja votada, né? Então, os direitos políticos, eles, num resuminho aqui, ele pode ser visto nesse esquema. Então, os direitos políticos positivos, os direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos, sendo ativos, o direito de votar, e os passivos, ser votado. Os ativos, iremos ver que é o alistamento, né? Parte do alistamento, que é o direito de votar. E os passivos, ser votado. Os direitos políticos negativos, são aquelas causas que impedem os direitos políticos, então são inelegibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos. Espero que com esse breve resuminho, esse rascunho aqui que o professor fez, possa ficar mais claro ali da completude ali dos direitos políticos, né, e que trataremos não só num vídeo, dada a importância do tema. Então, a base ali dos direitos políticos, em especial dos direitos políticos positivos, é o direito de votar. O direito de votar. Falamos como cerne ali a questão do voto. Mas o voto, meus caros, ele é um instrumento, na verdade, do sufrágio. Que é importante frisar aqui, o direito ao sufrágio. O voto é um instrumento desse sufrágio. É como se dá esse sufrágio, é como vai ser o exercício dessa cidadania, né? Então, o direito é o sufrágio. O voto é um instrumento desse sufrágio. E um outro elemento que às vezes é confundido é a questão do escrutínio. Que o escrutínio nada mais é do que o modo do voto. Então, enquanto o voto é um instrumento do sufrágio, o escrutínio é um modo de se votar. Definir se vai votar, se o voto vai ser secreto ou público, se vai ser em urna eletrônica ou manual, tudo isso é o escrutínio. O voto é um instrumento. E o sufrágio, que é propriamente o núcleo ali dos direitos políticos, né, que é o direito público subjetivo que possibilita ao cidadão participar ali das decisões do Estado, né? Então, é o sufrágio que é o direito, o voto é um instrumento e o escrutínio é um modo. Na questão do direito ao voto, teremos ali a capacidade eleitoral ativa, que são os direitos políticos positivos ativos, que é o direito de votar, que na verdade é um direito-dever de votar, né? A pessoa tem que se alistar ali perante a justiça eleitoral, e a capacidade eleitoral passiva, que é o direito dela se candidatar a algum cargo político, algum cargo elegível. Então, iremos falar ali a palavra elegibilidade, a pessoa que preenche os requisitos para
disputar umas eleições para determinado cargo político, ok? Então, como falamos do sufrágio, que o direito ao sufrágio, é bom entendermos qual que é as características desse sufrágio, desse direito, né? E o principal elemento ali que caracteriza um sufrágio é saber se ele é um sufrágio universal, abrangendo todas as pessoas ali que têm possibilidade de votar, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma diferenciação discriminatória, preconceituosa, né? Então, a ideia do sufrágio universal é permitir que todas as pessoas, todos aqueles integrantes do conceito povo, possam votar sem que haja discriminações ou diferenciações preconceituosas, né? Que é diferente do sufrágio restrito. O restrito ele tem diferenciações, ele separa a parcela da população, separa a parcela do povo ali, impedindo que essa parcela do povo possa votar. Então, o universal ele é o direito de todos os nacionais votar sem que haja diferenciações discriminatórias. E o restrito, ele há essa discriminação. Exemplo de discriminações, podemos ter aí discriminação censitária, que é a discriminação econômica, né? Aquela que se exige determinado ganho, determinada quantidade de propriedade para que as pessoas possam exercer o seu direito ao voto. Então, impede-se ali que pessoas que não ganhem determinado salário ou tenham determinada renda possam votar. Então, é uma discriminação quanto à renda, quanto ao patrimônio. Capacitário é uma discriminação intelectual, permitindo que só pessoas que tenham um determinado nível escolar possam exercer o direito ao voto. Então, existe ali uma determinada formação educacional para que a pessoa possa exercer o seu direito de votar. Sem ela ter atingido esse nível escolar, ela fica ali alijada do seu direito de votar, fica alijada ali da sua cidadania. Então, a pessoa que não tem o direito a votar, ela acaba perdendo ali, acaba não exercendo a sua cidadania. As restrições censitárias e capacitárias são enumeradas por boa parte da doutrina, né? Mas a boa parte da doutrina se esquece de uma outra discriminação que já foi muito comum, mas que acaba não tratando e que me parece que deveria ser tratado com alguma ênfase, porque foi uma realidade não só no nosso país, mas em vários outros, que é a discriminação sexista, né? É a discriminação quanto ao sexo, impedindo que pessoas de um determinado sexo não possam votar. E no caso, essas pessoas que eram impedidas eram exatamente as mulheres, né? Então excluíam-se as mulheres dos pleitos do direito, da cidadania, do direito de votar e, consequentemente, do direito de ser votada, né? Então, é uma discriminação sexista que vigeu entre nós aqui no Brasil até 1932, com a criação da Justiça Eleitoral, já no governo Vargas, e foi constitucionalizado na Constituição de 1934. Então, tanto em 1824, na nossa primeira Constituição, na Constituição de 1891 e todas as eleições ali da República Velha, as mulheres não puderam exercer seu direito ao voto. Então, uma discriminação mesmo, preconceituosa, sexista, e que precisou ali ser combatido e precisou-se ali adotar meios para que jurídicos para que a mulher atingisse esse direito, atingisse ali a sua cidadania, podendo ali exercitar o seu direito básico e fundamental, que é o voto. A Constituição de 88, a única diferenciação que ela fez, mas aí não é uma diferenciação discriminatória, e sim por razões até biológicas, é quanto à idade. A pessoa que no Brasil, desde que a pessoa seja nacional e tenha ali mais de
16 anos, ela pode votar. De 16 a 18 anos é facultativo e acima dos 18 anos o voto ele é obrigatório. Então, mais do que um direito, é também um dever. Então, a diferenciação por idade não é vista como uma diferenciação discriminatória, preconceituosa, até porque antes de completar determinada idade é comum essa diferenciação não só nos direitos políticos, mas em outras áreas, né? A pessoa não pode dirigir, ela é inimputável penalmente, não responde pelos seus atos civis, então a ideia é que ela não tem ali toda a sua formação intelectual já atingida a maturidade, né? Então ela precisa-se ali adotar algum parâmetro de idade, o critério é etário, que a partir daquela idade ela pode começar a exercitar a sua cidadania. Então a diferenciação por idade não é considerada preconceituosa, não é considerada discriminatória, diferentemente das diferenciações por renda, que é a censitária, ou por intelecto, por questões escolares, que aí é a capacitária, ou a sexista, né, que é por excluindo as mulheres do direito ao voto. Então, o nosso sufrágio ele é universal. Ele é universal, atingindo inclusive os analfabetos. Os analfabetos eles podem votar. Não podem ser votados, iremos ver isso. Eles não podem ser votados, mas eles podem votar. O voto para os analfabetos, inclusive, é facultativo. E essa é uma inovação da nossa Constituição de 88. Nas constituições, em especial na Constituição de 1824, na nossa primeira Constituição, havia o sufrágio restrito, extremamente restrito, porque mulheres não podiam votar, exigia-se uma renda mínima de 200 mil réis, que impossibilitava que boa parte da população votasse, até porque boa parte da população era escrava, que ficavam ali alijados do exercício de qualquer cidadania, né, de qualquer direito, inclusive. Então, e além do que exigia também, além da discriminação censitária, tinha também uma discriminação capacitária, que analfabetos não poderiam votar. Então, a Constituição de 1824 foi uma que adotou ali o sufrágio mais restrito de toda a nossa história. Na Constituição de 1891, a discriminação ainda sexista foi mantida, impedindo que mulheres votassem, mas a questão de renda mínima foi excluída ali, não se exigiu mais renda mínima, mas ainda assim adotou um critério capacitário ali, impedindo que analfabetos votassem, né? Então, analfabetos e mendigos não poderiam votar. Isso valeu, inclusive, em relação a mendigos, na Constituição de 1934 e 37. Então, uma discriminação ali, tanto capacitária quanto censitária. Ok? Então, a nossa Constituição de 1988, ela que adota ali o sufrágio mais amplo de toda a nossa história, um sufrágio verdadeiramente universal, abrangendo ali homens, mulheres, independentemente do sexo, de renda, de escolaridade, sem nenhuma discriminação preconceituosa, né? Então, o sufrágio nosso é bem universal. Características do voto. O voto, ele já há características previstas ali como cláusulas pétreas, é bom lembrar disso, né? No artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, temos ali que o voto, ele, como cláusula pétrea, tem as seguintes características: voto direto, secreto, universal e periódico. Então essas 4 características são cláusulas pétreas. Não são só essas características, devemos ver que o voto tem outras características, mas essas 4 em especial são cláusulas pétreas que não podem ser alteradas. Começando pela primeira, o que seria o voto direto?
O voto direto é aquela característica que impede que o voto tenha intermediários. Se você não vota numa pessoa para a pessoa votar por você, você vota diretamente naquela pessoa. Você vota diretamente naquele candidato. Não existe uma interposta pessoa, não existe um intermediário. A votação, então, ela é direta. Existe uma única exceção, prevista na própria Constituição, de votação indireta, que está no artigo 81, parágrafo 1º. Como é norma vinda do Poder Constituinte originário, essa norma não é inconstitucional. Então, norma quando vem do Poder Constituinte originário, ou seja, aprovado no texto da Constituição desde 5 de outubro de 1988, essa norma não pode ser considerada inconstitucional. Se ela viesse por uma emenda constitucional hoje, certamente ela seria reputada como inválida pelo vício aí da inconstitucionalidade. Mas o que diz essa norma do 81, parágrafo 1º? Que ela diz que ocorrendo ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, tanto a eleição para presidente como para vice-presidente, será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Ou seja, ocorrendo vacância dos cargos de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga no Congresso Nacional. Para pegarmos exemplos concretos, né, imagina que tivemos lá em 2016 o impeachment da ex-presidente Dilma, assumiu o presidente Michel Temer. Aí ele assume de forma definitiva, ele não assume de forma temporária, ele vai assumir de forma definitiva e completar o tempo de mandato que falta. O ex-presidente Michel Temer, ele também teve pedidos de abertura ali de processo, crime contra ele, inclusive, que se fosse levado adiante, ele poderia vir a perder o mandato dele. Se caso ele perdesse o mandato dele em 2017, quando foi que tramitou o processo, como estaria já na vigência no segundo biênio, né, 2017, o mandato dele terminou ali no dia 31 de dezembro de 2018. Então, como já estava no segundo biênio, caso ele saísse, teria que ser feita uma nova eleição, mas essa eleição seria indireta, não seria uma eleição por nós, não seríamos nós que participaríamos dessa eleição. Seria uma eleição indireta feita pelo próprio Congresso Nacional. O próprio Congresso Nacional ali se reuniria e decidiria quem seria o novo presidente e vice, preenchidos os requisitos, obviamente, para ocupar esse cargo. E ocuparia esse cargo somente no período que faltava ali para terminar o mandato. Então, nessa hipótese de sair um presidente e vice, então precisa da vacância do cargo de presidente e vice no segundo biênio. No segundo biênio, aí, a eleição será indireta, ou seja, pelos membros do Congresso Nacional. Se for no primeiro biênio, imaginando uma situação aqui que o atual presidente e o seu vice, por algum motivo, eles são retirados do cargo. O que acontece é que se até o final desse ano, como estamos dentro do primeiro biênio, né, teria que ser feita novas eleições, convocadas aí novas eleições, e aí eleições gerais por toda a população para que fosse eleito uma nova chapa que apenas completaria o mandato. Ele não ficaria ali um período de 4 anos, não, ele apenas completaria o mandato. Se caso a vacância se dê só no cargo do presidente, quem assume é o vice-presidente, e aí não teria eleições, não teriam novas eleições. Então é só quando a vacância é tanto do cargo de presidente quanto de vice. Se a vacância for de apenas o cargo de presidente, assume o vice de forma definitiva, como foi no caso do ex-presidente Michel Temer, como foi no caso do presidente Itamar Franco, né, quando tivemos ali o processo de crime de responsabilidade do Collor, e que acabou, na verdade, o Collor renunciando, assumindo o Itamar Franco, e com isso ele assumiu de forma definitiva para completar o mandato. Ok?
Então essa é a característica do voto direto, você vota diretamente na pessoa. É diferente do modelo norte-americano, em que lá nos Estados Unidos, nas eleições para presidente, você não vota diretamente no presidente, por incrível que pareça, você vota em delegados. E são os delegados que acabam escolhendo o presidente. Então lá ninguém votou no Trump, ninguém votou na Hillary nas últimas eleições, e nas próximas agora também ninguém irá votar no Trump ou no Biden diretamente. Eles votarão indiretamente, ou seja, irão eleger aqueles delegados que votarão no Trump ou que votarão no Joe Biden. Então esse é o voto direto. Nos Estados Unidos é uma característica que a eleição lá é indireta, então é feito pelo colégio de delegados, né? E não, por incrível que pareça, diretamente a população. É que a população já sabe quem são os delegados que irão votar em cada um dos candidatos. Por isso que acaba sendo uma eleição já meio que você elege um determinado delegado e ele já sabendo que ele vai votar para aquele presidente específico. Então essa é a característica do voto direto. O voto secreto. O voto secreto é aquele que não pode ser dado publicidade, né? O voto não pode ser devassado. E às vezes, né, nas últimas eleições, presenciamos pessoas ali tirando selfie do voto que ele estava dando. Isso pode, em alguma medida, até configurar crime ali de violação do sigilo dos votos, previsto ali no Código Eleitoral. Você não pode tirar esse tipo de foto ali da cabine, mostrando foto, porque o entendimento que o Supremo tem é que o voto é secreto ali mesmo. Logicamente que depois você pode contar para pessoas qual foi o seu voto, mas você tem a garantia de manter ali o seu voto em segredo, uma garantia da pessoa, exatamente até por um histórico nosso, né, principalmente na época da República Velha ali, em que existia o chamado voto de cabresto, né, em que ficava aqueles coronéis ali fiscalizando se a pessoa votou em determinado candidato que era ali do seu interesse, o que na qual ele apoiava. Então hoje, para se impedir esse tipo de situação, é colocado como cláusula pétrea, que o voto é secreto, exatamente para impedir ali interferências, imposições, ou para impedir que que determinada pessoa, que o cidadão ali seja coagido a votar nessa ou naquela pessoa. Uma questão interessante aqui que tem relação ao voto secreto é que o STF julgou inconstitucional o artigo 5º da Lei 12.034 de 2009, que determinava a obrigatoriedade de impressão do voto a partir das eleições de 2014. E ele julgou isso com base exatamente na questão do voto secreto. Então, a obrigação que previa ali na lei que na hora que a pessoa votasse sairia o voto impresso, o Supremo entendeu que isso seria inconstitucional porque isso violaria a prerrogativa ali, a cláusula pétrea do voto ser secreto, porque a partir do momento que você imprimia com o nome da pessoa e tudo mais, visando ali transparência ou visando ali alguma forma de controle das eleições, o STF entendeu que isso era inconstitucional porque você acabaria violando o voto secreto. Então foi o entendimento que o Supremo deu lá na DI 4.543, lá para as eleições de 2014. Ok? O voto universal, como já disse, para o sufrágio, né, é aquele que não tem discriminações, alcança a todos. E periódico, que é a última cláusula pétrea, é que a eleição é para mandatos, né, mandatos fixos, né, que não existe uma vitaliciedade. A pessoa que foi eleita ela não pode ficar ali por tempo indeterminado, ela tem um prazo certo de vigência do seu mandato, tem um prazo já pré-determinado de quanto tempo irá durar o seu mandato. Ela não cria estabilidade naquele cargo político, muito menos pode ficar ali por tempo indeterminado. Então os mandatos são por prazos fixos, devendo a pessoa sair de lá que foi eleita, ocupar aquele espaço e
se for permitida a reeleição, ter que disputar novamente uma eleição, e se não for permitida, ter que deixar aquele cargo público e repassando para terceiros que forem eleitos. Uma característica do nosso voto é que ele é obrigatório. Isso não é uma cláusula pétrea, mas é uma característica que existe hoje na Constituição, que prevê que para maiores de 18 anos e menores de 70, o voto ele é obrigatório. Então, para maiores de 18 anos e menores de 70, o voto ele é obrigatório. Ele é facultativo para maiores de 16 e menores de 18 e maiores de 70 anos. Então, maiores de 70 e menores de 16 e maiores de 16 e menores de 18, o voto ele é facultativo. Entre 18 e 70 anos, o voto ele é obrigatório. O voto é obrigatório. Inclusive, se você não votar, se a pessoa que está nessa faixa dos 18 ou 70 anos não votar, ela tem que justificar o seu voto perante a Justiça Eleitoral, sob pena de ter algumas consequências, né? Então ela justifica ou paga a multa, né? Ela justifica porque não conseguiu, porque não votou, ou paga a multa. Se não fizer uma coisa nem outra, ela pode ali ter a suspensão dos seus direitos políticos enquanto não regularizar a sua situação, e isso trazer uma série de consequências, possibilitar participar de concurso público, abrir conta em banco e por aí vai. Então, se ela não votar, ela tem que justificar ou pagar a multa para a Justiça Eleitoral. Uma característica do voto é que o voto ele é livre, né? Então, uma das características do voto é que já não expressa na Constituição, mas logicamente decorre ali de todo o nosso sistema de direito político, é que o voto ele é livre. A obrigação é de comparecimento. A pessoa tem a obrigação de comparecer no dia da eleição e de votar. Mas ele tem a obrigação de comparecer e votar, mas a pessoa é livre para votar em quem ela quiser, inclusive para não votar naqueles candidatos, aí votaria branco ou nulo. Então a obrigação é de comparecimento no dia da eleição, mas não significa que seja obrigatório ela votar em alguém. Ela pode inclusive votar branco ou nulo. O voto também ele é personalíssimo, né? Uma obrigação pessoal, que não pode ser feito por procuração, não pode ser dada uma procuração para outra pessoa para votar no seu lugar. Mas atualmente se permite o voto em trânsito, que você não precisa votar exatamente na sua sessão eleitoral, na sua zona eleitoral. Você pode informar a Justiça Eleitoral que irá votar em outro local. Há requisitos específicos para o voto em trânsito, né, que está no Código Eleitoral. É uma lei lá de 2015. Ok? E uma última característica é que o voto ele é igualitário. Vem lá do direito americano a ideia, né? One man, one vote, né? Um homem, um voto, né? Então, cada pessoa tem direito a um único voto. Você não pode votar 2 vezes, 3 vezes. Mas o que acontece é que, na prática, o que se vê, em especial nos votos, nas representatividades de estados perante o Congresso Nacional, é que há pesos diferentes de votos. Há pesos diferentes. Quando a Constituição coloca lá no artigo 45, parágrafo 1º, que no Congresso, na Câmara dos Deputados, terá um mínimo de 8 deputados e um máximo de 70, para ser eleito em estados mais populosos, precisa-se de mais votos do que em estados menos populosos. Então, estados menos populosos, você consegue ser eleito com um coeficiente eleitoral, com um coeficiente partidário menor, diferentemente de estados mais populosos, você precisa de um coeficiente eleitoral e um coeficiente partidário muito maior, exigindo ali um número maior de votos, né? E isso gerou até que o estado do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais populosos do Brasil, entrasse com uma ação no Supremo pedindo para que se reconhecesse a inconstitucionalidade dessa norma, dizendo que estados bem menos populosos teriam uma representatividade proporcionalmente à sua população maior do que ele.
O Supremo julgou essa ação inconstitucional, dizendo que norma do poder constituinte originário, como essa norma foi fixada pelo poder constituinte originário lá em 5 de outubro de 1988, fixando esse mínimo e máximo, ela não é inconstitucional. Lógico que ela pode ser alterada por emenda constitucional, mas o fato da existência dela não significa que ela seja inconstitucional. Para se exercitar esses direitos políticos positivos, ativos, para ter capacidade eleitoral ativa, é necessário o alistamento eleitoral. É necessário o alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? É a pessoa ir na Justiça Eleitoral e se inscrever como brasileiro que está no gozo dos seus direitos políticos, querendo ali exercitar os seus direitos políticos. Então a Justiça Eleitoral vai expedir um documento ali, conferindo ali esse título de cidadão, que é o título de eleitor, otorgando ali ao nacional a condição para exercício dos seus direitos políticos, o direito ali de votar. Então é um direito fundamental, básico ali em qualquer democracia, feito pelo alistamento na Justiça Eleitoral. Não pode alistar-se, isso está no artigo 14, parágrafo 2º, não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Né? Os conscritos são aqueles que estão naquele período de serviço militar obrigatório, que é daquele período quando ele completa um ano, que ele fica prestando serviço voluntário ali, né, para o exército, para as forças armadas ali, para o serviço militar. Então, a pessoa, o brasileiro, nesse período em que ele está em serviço, está cumprindo o serviço militar obrigatório, ele fica ali sem poder exercitar os seus direitos políticos, não podendo se alistar perante a Justiça Eleitoral. E o mesmo vale para os estrangeiros. E também não pode se alistar, por motivos óbvios, né, os menores de 16 anos. Então, os menores de 16 anos também não podem se alistar. Os maiores de 16 anos é facultativo esse alistamento, ele não é obrigado a se alistar ainda, até os 18 anos, mas depois dos 18 anos ele é obrigado a se alistar. E uma questão interessante aqui é que os portugueses residentes, embora sejam estrangeiros, como em vista da sua situação diferenciada, os estrangeiros podem requerer o seu alistamento e com isso exercitar o seu direito de voto, desde que solicite ali, faça esse requerimento, solicitando a sua equiparação, e esse requerimento é feito junto ao Ministério da Justiça. Feito esse requerimento, ele pode exercitar ali o seu direito de votar. Ok? Então esse é o direito de votar, que se dá por meio ali do exercício dos direitos políticos, por meio do alistamento. Já o direito de ser votado, que é o direito de ser eleito, né, o direito de participar de uma eleição, ele tem requisitos. Além da pessoa ter que estar no gozo dos seus direitos políticos, além de ele ter capacidade eleitoral ativa, então além de ele ter esses requisitos que se exige ali para poder exercitar seus direitos políticos por meio do voto, tem outros requisitos que a Constituição impõe ali no parágrafo 3º para ele poder concorrer a uma eleição. Então, a capacidade eleitoral passiva é a possibilidade da pessoa se eleger, ser votada em algum mandato elegível. Exige-se ali, além do alistamento, além do pleno gozo dos direitos políticos, exige-se também outras condições. Então, o parágrafo 3º ele é expresso, que são condições de elegibilidade, na forma da lei, né, a nacionalidade brasileira, o pleno gozo, o pleno exercício dos direitos políticos, então ele já pode exercitar ali, ele tem capacidade eleitoral ativa, já que ele é nacional e está no pleno gozo dos seus direitos políticos, exigindo ali o alistamento eleitoral, quase uma redundância, né, porque os 3 elementos bastaria dizer que ele tem a capacidade eleitoral ativa, e aqui começam os outros 3 requisitos, que é o domicílio eleitoral, a filiação partidária e idade mínima. Então, quais são os 3 requisitos diferenciadores aqui da elegibilidade? Né? É o domicílio eleitoral,
a filiação partidária e a idade mínima. O domicílio eleitoral na circunscrição, é bom que se diga que o domicílio eleitoral para fins de justiça eleitoral, ele é mais amplo do que o domicílio do direito civil. Então, o domicílio para fins de justiça eleitoral, ele é mais amplo. Ele não tem aquela rigidez, residência com ânimos definitivo num determinado local, que é a visão do Código Civil, né, a visão do direito civil. No domicílio previsto na Justiça Eleitoral, basta que você tenha alguma ligação com aquele local onde você está concorrendo. Então, você tem alguma ligação, algum vínculo. Isso permitiu, por exemplo, ao que o ex-presidente José Sarney, ali, o presidente que concorreu junto com Tancredo Neves, ali na época da Constituinte, depois que terminou o mandato dele como presidente, ele foi eleito senador, teve vários mandatos como senador, embora a residência oficial dele, a residência civil dele fosse no estado do Maranhão, ele foi eleito senador pelo estado do Amapá. Então ele era senador pelo estado do Amapá. E ele alegava que ele tinha vínculos ali com o estado do Amapá, e com isso a Justiça Eleitoral chancelou ele concorrer ao cargo de senador pelo estado do Amapá e foi eleito diversas vezes por esse estado. Ok? Então, uma visão um pouco mais ampla aqui do que é o domicílio civil. Filiação partidária, o Brasil não permite candidaturas avulsas. Você só pode concorrer a cargos políticos, né, a ter um mandato político, através de um partido político, por meio de um partido político. Então você tem que estar inscrito no partido político. Sem essa inscrição, você não pode concorrer a nenhum mandato político. Idade mínima, aí a Constituição ela faz algumas exigências aqui no artigo, no inciso 6º, né, do parágrafo 3º, de idades que devem ser exigidas, idades mínimas que devem ser verificadas na data da posse, salvo para vereador. O vereador, a idade mínima é 18 anos, então, para ser vereador, a inscrição ali, ele deve cumprir essa idade na data do registro da candidatura. Para os demais cargos, é na data da posse. A data da inscrição, então, se dá com período antes da eleição mesmo, né? Então, antes da eleição, período antes da eleição, a eleição geralmente é o primeiro domingo de outubro. Então, antes dessa eleição, na data do registro da candidatura, ele já tem que ter cumprido essa idade mínima, o vereador. Para os demais candidatos, é a data da posse, que pode ser para presidente, governador, para os chefes do Poder Executivo, né, presidente, governadores e prefeitos, vai ser no dia 1º do ano seguinte à eleição, e para o Poder Legislativo, 1º de fevereiro. Ok? Então, as idades estão ali no inciso 6º do artigo 14, parágrafo 3º, que diz que para presidente e vice-presidente e senador, idade mínima de 35 anos. Então, presidente, vice e senador, idade mínima de 35 anos. Para governador e vice-governador, tanto do Estado quanto do Distrito Federal, 30 anos de idade. Então, governador e vice, tanto do Estado quanto do Distrito Federal, 30 anos de idade. 21 anos para deputado federal, deputado estadual e distrital, prefeito e vice-prefeito. Então, para deputado federal, estadual, distrital e prefeito e vice-prefeito, 21 anos. E 18 anos para vereador. Último ponto que vale frisar é que qualquer alteração na legislação eleitoral, ela só vai poder valer para as eleições que forem realizadas depois de um ano da promulgação da lei. Então, a Constituição prevê no artigo 16, que direito do cidadão não ser pego de surpresa. É um direito do cidadão não ser pego de surpresa. Qualquer alteração na legislação eleitoral
só pode valer para eleições que forem feitas depois de um ano da promulgação dessa lei. Diz o artigo 16 que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor, então a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, uma lei que altere a eleição, os procedimentos eleitorais para, por exemplo, para prefeito, nesse ano de 2020, que estamos gravando esse vídeo, não se aplicará a essa lei não se aplicará a essa eleição para prefeito e vice que ocorrerá nesse ano. Nesse ano temos uma situação excepcional, que é lógico, a questão da pandemia, e isso poderá dar alguma margem aí para discussões, já que o Supremo reconhece que esse artigo 16 ele é uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea, não escrita no artigo 5º, mas como já disse em outros vídeos, existem cláusulas pétreas fora do artigo 5º. E, como tal, o artigo 16 é uma cláusula pétrea reconhecida pelo Supremo, dizendo que não pode ser alterada a legislação com base e aplicada na eleição do mesmo ano. Isso ocorreu com a Lei da Ficha Limpa, que é uma lei de 2010, que ela não impediu, a Lei da Ficha Limpa, que prevê uma série de inelegibilidades, como ela foi aprovada em 2010, ela não impediu candidatos que estariam supostamente barrados pela Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2010. O Supremo entendeu ali que não poderia se alterar a legislação eleitoral para a legislação para a eleição do mesmo ano. Então ela passou a valer para eleições do ano seguinte, dos anos posteriores, né? Eleições de 2012, eleições de 2014. Mas para o mesmo ano que ela foi aprovada, não. E aqui a questão da pandemia do coronavírus talvez seja uma questão que vai ter que ser analisada, porque há emendas constitucionais em trâmites ali, inclusive para alterar a data das eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Como talvez isso seja feito por emenda constitucional, aí isso talvez supriria a questão do artigo 16 de colocar aqui um empecilho para a lei. Mas o fato é que o Supremo já reconheceu como cláusula pétrea e talvez ele vai ter que fazer ali uma ginástica interpretativa ali para entender que não se aplicaria a emendas constitucionais e somente a leis. Ok? Então fica aqui meu agradecimento e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.